Olá pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. Iremos começar aqui mais uma aula. Sejam bem-vindos aí. Nessa aula de hoje eu vou falar para vocês sobre como começar na regularização de imóveis extrajudicial, tá? O meu objetivo aqui com esses conteúdos, pessoal, é exatamente ajudar advogados a dominarem a regularização de imóveis sem processo judicial, tá? Esse é o nosso foco aqui, esse é o meu objetivo com você. Tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas Monteiro, eu sou advogado, eu atuo na regularização de imóveis sem processo judicial e quero com esse objetivo ajudar vocês a quererem implementar esse serviço no seu escritório ou mesmo que você esteja na advocacia autônoma, tá? E esse tema, pessoal, eu escolhi exatamente para isso, para ajudar você que ainda não implementou esse serviço no seu escritório, gostaria de implementar, ou para você que já atua nessa área e queira olhar um pouco melhor para a área extrajudicial, tá? Antes da gente iniciar aqui, de fato, eu preciso trazer uma contextualização para vocês no seguinte sentido. Para que a gente inicie qualquer projeto, eu entendo que a melhor maneira é que você faça planejamentos, para que você identifique o que é preciso ser feito para que a atuação seja da melhor forma possível, tá? E é exatamente por isso que eu tenho com esse objetivo aqui na internet, para ajudar você a identificar se é de fato uma área que você queira profissionalizar no seu escritório, tá? E assim, tem aquele ditado popular, né? Que o inteligente ele aprende com a experiência dos outros e o tolo ele aprende de experiência própria. Então eu trago aqui a vocês vários erros que eu já tive na atuação no extrajudicial para que você encurte esse caminho, para que você não passe por esses erros e avance mais ainda, né? Para você me utilizar como exemplo, usar as falhas que eu já tive para isso não acontecer na sua advocacia, tá? Acredito que é uma forma sensata, é uma forma mais tranquila de você iniciar na regularização de imóveis sem processo judicial. Beleza? Isso serve tanto para você que é advogado, que atua na advocacia autônoma, ou você que é sócio de um escritório e queira implementar esse serviço dentro do seu escritório, você ainda não trabalha com regularização de imóveis e você gostaria, né, de atuar e quer encontrar a melhor maneira. Então essa aula é exatamente para que você aprenda como começar na regularização de imóveis sem processo judicial. Beleza? E quais que são os benefícios, né, que você vai ter aí dessa aula, digamos assim? As chances são que quando você aprende um assunto, você vai ter condições de começar do jeito certo. Você vai ter condições de iniciar do jeito certo, evitando os erros, tá? E além disso, trazendo mais segurança para a sua atuação, trazendo mais segurança inclusive para seu cliente, que vai ter o objetivo alcançado, que é de fato a regularização do imóvel. E fora o principal, que é aprender a ganhar dinheiro com a regularização de imóveis. Nós sabemos aí, é claro que eu sempre falo essa informação, mas é uma informação muito importante, que é a quantidade de imóveis irregulares que nós temos no Brasil. Nós temos aí 30 milhões de imóveis irregulares. Nem se todos os advogados que existem hoje no país quisessem atuar nessa área, mesmo assim haveria espaço para todo mundo. E os dados estatísticos que eu tenho é que menos de 15% desses advogados se dedicam especificamente na área da regularização de imóveis. Então, de fato, é um oceano azul ainda para quem queira ganhar dinheiro com a advocacia, tá? Isso tudo fora do poder judiciário, fora do litigioso aí, né, do contencioso. Então vamos lá, pessoal. Dito dos benefícios, vamos saber como, né? Como atuar na regularização de imóveis sem processo judicial e, de fato, como começar. Tá? Você que está me ouvindo, você pode ser um advogado CLT, que trabalha para algum escritório. Você pode ser um associado que, embora não tenha vínculos trabalhistas, você tem um certo vínculo com aquele escritório. Ou você pode ser um sócio de um escritório e queira, né, tá passando pela sua cabeça implementar esse serviço no seu escritório. A ideia é você entender o seguinte: embora não seja essencial ser advogado para atuar na regularização de imóveis, ué, Lucas, mas como assim? Não é essencial? Eu já vi pessoas que não são advogados ganharem dinheiro com regularização de imóveis. Como que eles fazem isso? Eles aprendem o assunto, tá?
tem um advogado parceiro que podem assinar por eles e eles fazem aquela situação acontecer. Só que o nosso foco aqui não é esse. É exatamente você, advogado, de fato, aprender a dominar essa área e você trazer isso para dentro do seu escritório ou até mesmo abrir uma área dentro do seu escritório. Tá? Você pode ver que essa regularização de imóveis, ela de fato traz muita rentabilidade em diversos setores, tanto para o advogado quanto para os engenheiros civis, engenheiros agrimensores, tá? E diversos outros profissionais que estão à frente dessa regularização. Tá? E antes de você implementar isso no seu escritório, é preciso ter cautela. E é exatamente o motivo dessa aula, para que você possa identificar as principais nuances antes de implementar esse serviço dentro do seu escritório. Tá? E aqui eu separei, pessoal, 3 itens que devem ser observados para que você implemente esse serviço no seu escritório. Tá? São itens que eu considero fundamental, que de fato não é muito a prática do dia a dia, porque aprender o procedimento, você vai lá, aprende e quer atuar. Só que antes mesmo disso, antes mesmo de adentrar as especificidades de cada procedimento de regularização, é preciso entender algo por trás disso. Algo que a gente inseriu na nossa carreira, digamos assim, quando nós estávamos na faculdade. Tá? É bom voltar um pouquinho no tempo aí. Vamos lá, esses itens. O primeiro deles é advocacia litigiosa versus advocacia extrajudicial. Nós sabemos que na faculdade o que é alimentado ao aluno é a cultura da litigiosidade. É de fato a única via que existe para que o advogado, depois que ele se formar, ele vai para o mercado de trabalho. Então não é nos ensinado formas alternativas de resolver as demandas sociais. Principalmente no início da faculdade, a gente assiste séries ou então tem filmes, né, que a própria universidade nos passa para assistir, no qual o advogado de sucesso é aquele advogado que mais consegue vencer brigas. É aquele advogado que mais consegue derrotar o seu oponente. Então é instalado no aluno essa cultura da litigiosidade, no qual o profissional bem-sucedido advogado é aquele que mais vence, é aquele que mais ganha do seu oponente. Então, esse é o principal entrave que eu vejo dos advogados para adentrarem a advocacia extrajudicial. Porque eles não veem, de fato, vencedores aqui. Porque de fato não há. Esse é o ponto. No extrajudicial, nós não entramos contra alguém. Nós simplesmente adequamos ao que a legislação estabelece e transformamos isso em resultado para seu cliente. Vamos pegar o exemplo aqui da usucapião extrajudicial, por exemplo. Durante muitos anos, né, vários códigos de processo civil, inclusive a Constituição, previa a possibilidade de se transformar uma posse prolongada no tempo em propriedade. Só que isso reconhecido diretamente perante um juiz. Foi quando em março de 2015, né, nós tivemos aí a promulgação do Código de Processo Civil, que inclusive entrou em vigência em 18 de março de 2016. Tivemos um ano de vacatio legis. Eu lembro dessa data, pessoal, porque é a data do meu aniversário. Se não fosse, eu não lembraria. Eu sou péssimo com datas. Mas entrou em vigência, então, dia 18 de março de 2016, o Código de Processo Civil. E de lá para cá, foi permitido aos advogados reconhecerem a posse dos seus clientes extrajudicialmente em cartório. Tá? Eu trabalhei durante 8 anos em cartório de registro de imóveis e estava bem nessa época quando foi o advento do Código de Processo Civil. Né? Nós tivemos aí uma certa aderência por alguns advogados, mas não apresentaram o que a legislação estabelece. Estava escrito lá exatamente o que era para apresentar e os advogados insistiam em não apresentar. O que é isso? É uma falta de adequação legal. É uma falta de fato, adequar o que está previsto no provimento. E, logicamente, eles também tinham receio. Eles também tinham receio se esse serviço ia vingar, né? Se, de fato, os cartórios iam assumir essa posição e seriam os protagonistas ali daquela regularização. Só que eu chamo a atenção aqui para um ponto que é muito importante.
Se à frente de uma regularização pela uso campeão está um juiz togado, né, que representa o Estado, o juiz ali, na grande maioria das vezes o juiz ele passa por diversas varas. Ele tem diversas atuações ali na área empresarial, na área civil, de família, tributária, às vezes até trabalhista se ele for um juiz de interior, tá? E nada de errado com isso. Ele precisa de fato atender aos anseios daquela sociedade. Ocorre, porém, que o melhor profissional, né? O melhor profissional para estar atuando na regularização de imóveis, você concorda comigo que é um registrador de imóveis? É ele que conhece as minúcias dos registros públicos. Então, acertadamente, a legislação processual civil permitiu que o oficial de registro de imóveis estivesse à frente dessa regularização, estivesse à frente comandando a regularização de imóveis através da uso campeão extrajudicial. Então é uma grande oportunidade que os advogados têm de adequarem a posse do seu cliente, uma posse pacífica, sem litígio, porque a gente está aqui dentro do extrajudicial, e reconhecerem a propriedade dos seus clientes de forma muito mais rápida. Ok? Então é uma grande oportunidade. Ao invés da gente deixar na mão de um juiz que vai ali tocar o processo, né, sabe-se lá por qual motivo, pela alta demanda de litígio que nós temos, por 8 anos, 5 anos que seja, nós conseguimos reduzir esse prazo para 1 ano e meio, para quiçá 1 ano. Eu já registrei uma uso campeão extrajudicial lá no cartório, na época que eu atuava no registro de imóveis, com 7 meses. Isso porque o advogado foi diligente, ele estudou todo o procedimento, apresentou toda a documentação que era exigida e foi deferido em 7 meses. Quando eu falo isso, as pessoas até assustam, falam, nossa, mas não é possível. Uma uso campeão extrajudicial sair em 7 meses? Sim, é possível. Só que, em grande medida, isso depende do advogado. Depende de você, advogado, aprender o procedimento e, de fato, adequar a posse do seu cliente à legislação. Então, de fato, aqui nesse item, advocacia litigiosa versus advocacia extrajudicial, nós vemos que o litigioso ele sempre atrapalha, em grande medida, a você compreender as possibilidades do extrajudicial. Eu não estou falando aqui para você transformar o seu escritório 100% no extrajudicial, porque muitas vezes, até mesmo eu preciso do Poder Judiciário para resolver determinadas demandas. Tem situações que não dá. Tem situações que a gente realmente precisa do Poder Judiciário para resolver determinada situação. Mas é importante você observar o extrajudicial e verificar o quão isso pode ser benéfico para a sua advocacia. Trazer um resultado mais rápido, tá? De forma efetiva e colocar mais honorário no seu bolso, isso de forma mais rapidamente. É importante você ter esse ponto. Por exemplo, talvez seja por isso que nós não temos muitos escritórios especializados em uso campeão. Porque um processo judicial demoraria ali 8 anos, se você combina, por exemplo, com o seu cliente dele, sei lá, a uso campeão seja 10 mil, ele paga 5 mil de entrada, assim que você for entrar com o processo, e 5 mil ao final. Quando esse valor for recebido do seu escritório, eu acredito que ele deveria até ser corrigido monetariamente. Porque 5 mil hoje é um valor, 5 mil daqui 8 anos teve uma desvalorização enorme. Então tem até esse ponto aí que a gente poderia pensar. Então faz sentido você se afastar dessa cultura da litigiosidade, se afastar desse contencioso, para de fato prestar um serviço mais efetivo e melhor para o seu cliente. Tá? E aqui nós temos uma situação, porque a máquina pública ela impulsiona para que isso aconteça. Porque de fato, quanto mais processos judiciais nós tivermos, mais custas judiciais serão recolhidas. Tá, eu falo isso aqui abertamente, com toda a independência que a advocacia me permite, que o Poder Judiciário ele não quer que o litígio acabe. Ele não quer que as demandas sociais acabem. Porque se isso acabar, você já pensou na diminuição de receita que terá do Poder Judiciário? Né? As custas judiciais, inclusive aqui do meu estado, do estado de Goiás, são altíssimas. Se a gente acaba com os litígios, que de fato isso não vai acabar, nem se eu quisesse, nem se todos os advogados quisessem, isso não acabaria, mas já para pensar que as demandas sociais diminuindo, as custas judiciais também diminuirão? Né? Então, nós advogados temos que encontrar ferramentas alternativas
de trazer soluções efetivas para nossos clientes e, de fato, colocar honorários no nosso bolso, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né, ter esses rendimentos. E aproveitar o que a legislação permite, que hoje é o extrajudicial, isso é muito bom. Isso é muito efetivo. É uma oportunidade muito grande que vocês têm, né? Eu acredito que o beneficiário final, que de fato é o nosso cliente, e nós, advogados, somos intermediários, todos nós nos beneficiamos com a atuação no extrajudicial. Mas é claro, é preciso afastar dessa cultura da litigiosidade para que isso de fato possa ser possível, né? Eu converso com vários colegas advogados e a maioria conversa ali a respeito de honorário de sucumbência, que o juiz tal é de um jeito, que o juiz tal é de outro, que a gente tem que se adequar àquele tribunal, que o pensamento do tribunal é de uma forma. Pessoal, entendo o posicionamento dos colegas, entendo quem gosta da advocacia litigiosa, só que quão bom seria você implementar uma área no seu escritório que atuasse no extrajudicial? Não estou falando para você abandonar o judicial, não. Não estou falando para você, a partir de hoje você não vai ter mais processo judicial, até mesmo porque é um período de transição, não daria para fazer isso de uma semana para outra. Mas já parou para pensar na oportunidade que você tem de implementar uma área extrajudicial no seu escritório? Para que você possa resolver demandas sociais de forma mais rápida e colocar honorários mais rapidamente no seu bolso? Pensa nisso. Pensa nisso porque você pode estar deixando na mesa várias oportunidades. E eu estou aqui exatamente para te ajudar a dominar a regularização de imóveis sem processo judicial. Ok? Segundo item, esse aqui foi o primeiro, que é afastando, né, a advocacia litigiosa versus a advocacia extrajudicial. Deixa eu ver se passou alguma coisa aqui que eu empolgo, pessoal, acaba que eu deixo algumas coisas passar. Eu tenho um mini script aqui. Mas é isso, não falei tudo aqui. Beleza. Item 2, que é muito importante. Serviço generalista. Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. O segundo item a ser observado é o serviço de regularização de imóveis. Como a gente vai implementar isso? Tá? E você não pode tratar a regularização de imóveis de forma como se você fosse um turista. Tá? O que é isso, Lucas, um turista? Você não pode simplesmente achar que sabe o procedimento. Não, eu vou pegar o provimento ali, vou pegar a legislação e vou adequar e vou implementar essa área no meu escritório. Pode até dar certo, um caso ou dois, mas o seu cliente vai perceber você como um serviço generalista. Você não vai se profissionalizar de fato naquilo, porque é muito tempo, pessoal. Aqui mais na frente vocês vão entender o que eu estou dizendo, mas eu já até vou antecipar. 90% do que eu aprendi sobre regularização de imóveis não foi na faculdade, não foi nem na pós-graduação, foi atuando no cartório de registro de imóveis, quando eu estava por trás do balcão, né? Recepcionando o que os advogados levavam para nós, porque eu atuava especificamente no setor de uso campeão extrajudicial, né? E adjudicação compulsória e inventário, eu ficava nessa parte, e eu pude perceber situações específicas que só quem trabalhou dentro de um cartório vai poder perceber. Eu já tive a oportunidade de conversar com outros colegas, advogados também, que também já atuaram no cartório de imóveis, e a percepção é a mesma. Tá? Essa adequação legal, porque o cartório ele não está interessado em... Ele não toma partido de nada, o cartório ele não está à frente do interesse do cliente. O cartório simplesmente é um adequador da legislação. Se você preenche os requisitos legais, ele fala, beleza, vamos para frente, vamos registrar. Se você não preenche os requisitos legais, ele dá a nota devolutiva e nega aquela situação. Tá? Então, assim, aqui no serviço generalista, o que eu quero dizer para vocês? Vocês têm a oportunidade de acompanhar esses conteúdos, as minhas aulas, que eu passo aqui, inclusive tem várias aulas aqui no YouTube, recomendo que você dê uma olhadinha, sobre prática mesmo do procedimento, para você pegar esse conhecimento prático para você levar para a sua advocacia, que vai fazer uma diferença enorme. Eu estou aqui tentando condensar 8 anos de registro de imóveis para você atuar na regularização de imóveis. Isso é muito importante, né? Isso é muito proveitoso você explorar de mim
E explorar no bom sentido, né? Mandem pergunta, mandem sugestões de vídeo, o que vocês gostariam de aprender, que eu estou aqui de braços abertos para poder tentar adequar aquilo que você pretende com aquilo que eu quero que você consiga, que de fato é chegar ao ponto de você ser um dominador da regularização de imóveis, tá? Podendo atuar em diversas regularizações sem o meu auxílio, porque você já vai conseguir tocar isso aí sozinho, tá? Então, o risco de você implementar esse serviço no seu escritório de forma errada é você achar que sabe tudo e não tem métodos a serem seguidos. Né? Esses anos na advocacia e principalmente no cartório de imóveis me permitiu criar uma metodologia própria de regularização de imóveis. Isso com checklists, isso com passo a passo do procedimento, que facilitam mais ainda a chegar no resultado, que é a regularização do imóvel do seu cliente. Tá? Então, acontece que eu preciso que você tenha isso em mente para que você implemente o serviço de regularização de imóvel no seu escritório de forma efetiva, para que você evite cometer os erros que inclusive eu cometi, tá? Para que você seja inteligente e aprenda com os meus erros. E não seja tolo aprendendo com experiência própria. Isso é um ditado popular que a gente tem aí, que casa bem com o que eu estou dizendo aqui, tá? Então o ideal é você começar prestando um serviço, se capacitando e capacitando a sua equipe. Se você é um advogado autônomo, nada de errado, você se capacita, começa a prestar o serviço e dali a pouco você já vai precisar de ter mais pessoas prestando aquele serviço, porque você sozinho não vai dar conta, né? Só dando um parênteses aqui, quando você, por exemplo, fecha com um cliente de regularização de imóveis, as chances são que ao redor ali daquele cliente, os confrontantes, a maioria estão irregulares. Se você faz um bom serviço, se você faz ali uma situação positiva, as chances são que você vai ser indicado naturalmente, sem esforço algum, para prestar o serviço para mais pessoas. Tá? Inclusive, um ponto de atenção, no momento de coletar a assinatura dos confrontantes, é uma excelente oportunidade para você mostrar a importância da regularização de imóveis para os confinantes. Eu aproveitaria demais esse momento, inclusive é o que eu faço aqui no meu escritório. Aproveito muito isso, para que a gente possa, de forma honesta e sincera, demonstrar os benefícios que o cliente vai ter regularizando o imóvel conosco. Tá? Então é isso que eu pensaria. Detalhe, você precisa capacitar a sua equipe e se capacitar, para que você possa realmente ter conhecimento tanto teórico e prático para prestar o melhor serviço ao seu cliente. Então, só recapitulando, nós temos que afastar da cultura da litigiosidade, ok? Para que você possa implementar isso de forma tranquila e não fique com receios do extrajudicial, tá? É claro que eu sei que, inclusive, tem várias crenças limitantes na área extrajudicial por parte dos advogados, no seguinte sentido, mas tem cartório que é corrupto, tem cartório que não faz o serviço direito. Pessoal, isso acontece em qualquer serviço. Sempre vai ter maçãs podres em qualquer tipo de prestação de serviço, inclusive na advocacia, inclusive no Poder Judiciário, no Ministério Público, no Congresso Nacional nem se fala, né? Mas então, é preciso você afastar essa crença limitante e não deixar isso atrapalhar você ter resultados na regularização de imóveis. Ok? Pensa isso com carinho, porque eu tenho certeza que quando você enxergar as possibilidades do extrajudicial, e se isso já não aconteceu, é a hora de você se debruçar, estudar o procedimento e, de fato, começar a prestar um serviço excelente para o seu cliente de forma rápida, colocando horários no seu bolso de forma rápida também e prestando um serviço ético que tenha efetividade para o seu cliente. Tá? Recapitulando, afastar da cultura da litigiosidade, né, o que a gente precisa. Você não pode ser um serviço generalista, você precisa se capacitar ao ponto de ser reconhecido como especialista no assunto, porque o cliente vai perceber isso. Se você atua ali no direito do trabalho, né, direito trabalhista, e pega causas, geralmente quem trabalha no previdenciário também atua no trabalhista, né, por conta da competência da Justiça Federal. Se você atua nessa área e do nada você começa a prestar o serviço de regularização de imóveis, as chances são que você ainda é reconhecido pelo trabalhista, pelo previdenciário. Ser reconhecido no extrajudicial do ponto de vista da regularização leva um tempo.
Mas é 3 casos ali que você já começa a prestar que deram certo, que você já vai ser reconhecido como especialista no assunto, tá? E detalhe, investir em imagem pessoal, investir em vídeos, tá? Vídeos para que as pessoas possam saber que você presta esse serviço. Recomendação que nem está no meu script aqui, nem estava no programa da aula, mas aprenda um assunto e compartilhe na linguagem do seu cliente. Aprenda um assunto e fale exatamente o que o cliente precisa ouvir, de uma linguagem informal, sem que tenha juridiquês. Eu vejo muitos advogados se dedicando a falar muito bonito para seu cliente. Pessoal, isso afasta o seu cliente. Isso não traz para ele uma conexão com você. Você precisa conversar a linguagem dele. Né? Tem clientes de diversas escolaridades, diversas comunicações ali. A pessoa sabe comunicar de um jeito, você precisa se adequar a isso. Então a recomendação é: aprenda o procedimento, aprenda tudo sobre regularização de imóveis e passe essa informação para o seu cliente de forma coloquial, nada juridiquês. Dessa forma você vai comunicar muito mais com ele e vai atingir exatamente o que você pretende, que é fazer ele entrar no seu escritório e você começar a prestar o serviço. Beleza? E o terceiro item, que é o último desta aula, é capacitação técnica. Eu já falei um pouquinho aqui sobre o serviço generalista, para que você não seja, e para você deixar de ser um serviço generalista, você precisa da capacitação técnica. E como que você vê essa situação da capacitação técnica? É preciso fazer uma pós-graduação? É preciso se dedicar em cursos? Como é que é isso? Eu vou trazer a minha experiência aqui, que eu tive também por trás de uma cadeira de pós-graduação em Direito Imobiliário, e posso falar isso aqui com propriedade. Pessoal, em grande medida, a pós-graduação te traz muitas conexões, tá? Eu tive a oportunidade que a minha pós-graduação foi presencial, então eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas bacanas, tá? Inclusive são amigos meus até hoje, a gente tem contato, tá? Eu fiz a pós em 2018, 17 para 18, foi os 2 anos, e eu tive a oportunidade de ter esse relacionamento, né? De ter contato com essas pessoas. Só que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de conhecimento, eu não colocaria a pós-graduação em primeiro lugar. De longe, não colocaria mesmo. Porque ali você pega um conhecimento teórico, tá? Conhecimento teórico. Isso não te traz muita efetividade. Se você for depositar as suas expectativas na pós-graduação, saiba que você vai se frustrar nesse sentido, tá? Porque a pós ela vai te dar um conhecimento raso, inclusive. Não deveria, mas raso, tá? Para aprender a prática do procedimento mesmo, é preciso encontrar pessoas que compartilhem esse conhecimento de forma prática e atuar no campo de batalha conjuntamente. Não adianta nada você aprender um assunto e guardar aquele conhecimento numa gaveta. É preciso ir a campo, é preciso avançar para que você possa efetivamente aprender e atuar. Isso de forma conjunta, tá? Então, honestamente, o que eu aprendi sobre regularização de imóveis foi muito menos na pós-graduação e na graduação. Então, assim, pelo menos 90%, só para trazer de forma matemática, 90% do que eu sei sobre a matéria de regularização de imóveis, uso capião, inventário, adjudicação, vários outros tipos de regularização de imóveis e sobre imóveis em si, né? Porque no cartório de imóveis a gente tem que saber sobre tudo no imóveis. Tudo. A gente pegava de tudo ali, contrato de compra e venda, averbações diversas, penhora do poder público. Se aprende na prática, de forma forçada, inclusive, porque você precisa prestar o serviço, muitos detalhes sobre regularização de imóveis, né? Sobre imóveis em si. Então, de forma matemática, eu aprendi pelo menos 90% do que eu sei dentro do cartório de gerente de imóveis. 10% eu dividiria entre faculdade e pós-graduação, tá? Porque uma coisa ou outra você aproveita de fato. Então, assim, eu não estou falando que faculdade está sendo dispensada não, tá? Eu estou falando especificamente de regularização de imóveis. Eu aprendi muito pouco na faculdade sobre imóveis, essencialmente. Estou compartilhando com você o que aconteceu comigo, tá? Então, é esse ponto. Você precisa se capacitar do ponto de vista técnico para que você possa prestar um serviço de forma efetiva para o seu cliente, tá? Não tem jeito. Tem que investir em cursos,
tem que investir em mentorias, tem que investir em quem atua nessa área para que você possa, de fato, prestar esse serviço de forma efetiva para o seu cliente. Para que você aproveite, aqui no meu canal no YouTube e também no Instagram, tem muito conteúdo para você aprender. Aqui no YouTube, por exemplo, tem o provimento 149 e o 150 de forma detalhada, explicando artigo por artigo. Eu, se fosse você, aproveitaria isso. Tá? São conteúdos de fato práticos, que eu leio o artigo, comento e falo uma situação prática. Ok? Isso é que eu acredito que possa ser de forma efetiva para você. E assim, uma novidade muito boa que eu acredito que seja do interesse da maioria de vocês. Tudo indica que no mês de abril eu vou abrir a primeira turma do meu método, da minha metodologia. Vou criar uma turma no qual eu vou compartilhar tudo o que eu sei sobre regularização de imóveis. Tá? Ainda não tenho datas, não sei como que vai funcionar, vocês aqui vão ficar sabendo, mas só fica com essa informação. As chances são que em abril eu vou abrir essa turma para compartilhar com vocês a metodologia do zero, para que você possa atuar na regularização de imóveis de forma efetiva e possa aproveitar esses 30 milhões de imóveis irregulares aí para atuarem. Tá? O que eu posso dizer para você aqui no primeiro momento? Você precisa se capacitar do ponto de vista técnico. Não tem jeito. Tá? Com os conteúdos que eu tenho aqui no canal no YouTube, você já vai dar um passo muito grande. Só que você vai sentir a necessidade de ter esse conteúdo de forma organizada, para que você possa entender o passo 1, o passo 2, o passo 3 e o passo 4, para que você possa ganhar tempo também. Se você quiser maratonar meus vídeos aqui no YouTube, você até consegue fazer muita coisa. Eu já recebo mensagens aqui dos meus inscritos do YouTube, também no Instagram, no WhatsApp, de que já conseguiram fazer muita coisa, utilizando os meus conteúdos gratuitos aqui. Tá? Mas para você que quer avançar um pouco mais, fica só com essa informação que esse ano ainda a gente vai ter muita coisa bacana. Acredito que você vai sentir essa necessidade de dar um passo além na sua capacitação e começar de fato a colocar dinheiro no bolso com a regularização de imóveis. Beleza? Tranquilo até aqui? Pessoal, o que eu tinha preparado para hoje é isso. Só recapitulando aqui os 3 itens, tá? Para que fique bem claro para você, para que você possa começar na advocacia extrajudicial, principalmente na regularização de imóveis, primeiro, afastar da cultura da litigiosidade, entendendo um pouco mais como que funciona a advocacia extrajudicial. Você tem que deixar de ser um serviço generalista em regularização de imóveis, você precisa ser reconhecido como especialista, ok? E, é claro, você precisa de capacitação técnica, para que você possa ter segurança de atuar naquela prestação de serviço. Tá bom? Tranquilos até aqui? Pessoal, só para passar alguns recados aqui, a gente vai ter aula agora toda terça e quinta, tá? Terça-feira vai ser uma aula de conteúdo e na quinta-feira vai ser o 360 da regularização de imóveis. O que é isso? É um conteúdo que eu criei, uma oportunidade para você entrar ao vivo comigo e tirar a sua dúvida ao vivo pelo Instagram. Tá? Como se fosse uma consultoria mesmo. Você vai ter a oportunidade de perguntar o que você quiser para que eu te ajude na regularização de imóveis. A gente já estava com esse programa no ano passado e daremos continuidade agora. Tá? E caso não haja ninguém ao vivo comigo, porque eu sei que nem sempre a gente encontra pessoas querendo entrar, apesar de ser uma excelente oportunidade, eu aproveitaria demais. Se tivesse alguém querendo entregar conteúdo de forma gratuita desse jeito, uma consultoria, eu aproveitaria. Mas caso não tenha ninguém, eu vou responder perguntas do YouTube. Tá? Eu vou selecionar 7 perguntas para que a gente possa conversar sobre essas perguntas e eu responda elas ao vivo. Tá? Então, se você tem vergonha de entrar ao vivo, se você não quer bater um papo comigo aí de forma ao vivo, né? Deixa a sua pergunta em algum vídeo meu, que minha equipe vai estar selecionando essas perguntas, me passando, eu avalizo ali, vejo se é uma pergunta interessante e eu trago essas perguntas ao vivo para o 360 da regularização de imóveis. Beleza? Para você que ficou até aqui, tanto no ao vivo quanto no gravado, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos numa próxima. Um abraço.